A culpa é sua. Essa frase incomoda, eu sei disso. Mas antes de você se fechar, me acompanhe até o final, porque não é sobre ignorar a realidade, é sobre assumir o que está ao seu alcance. Pare de se vitimizar. Independente da sua classe social, do seu status ou da sua localização, todo mundo carrega conflitos pessoais, obstáculos, limitações e dores. Quem nasce na favela e quem nasce num condomínio de luxo vivem realidades completamente diferentes. Cada um constrói dentro da sua própria mente os seus obstáculos. Vou te dar algumas cenas que marcaram. Uma vez eu estava fazendo um trabalho no meio da favela. Numa igrejinha, estava tendo umas aulas para as crianças lá. A hora que eu entrei, uma delas olhou para mim com uma cara de surpresa. Nossa, olha que homem lindo! Como se estivesse vendo, sabe, o Yuji. E eu era absolutamente normal. Sou, né? Mas para ela, acostumada com outro padrão de roupa, de fala, de cultura, eu parecia diferente. Não porque eu era melhor, mas porque o mundo dela era menor. O que ela conhecia era outra realidade. Outra vez em missão, lá no interior do Piauí, aconteceu algo parecido. As crianças e até mesmo os adultos achavam que a gente era rico, sabe? Que a gente estava lá fazendo missão, mas para eles nossa roupa era coisa de quem tinha dinheiro sobrando, sabe? Uma coisa de outra realidade para eles. O que choca não é o luxo, é o desconhecimento. Agora o inverso também acontece. Pessoas que nunca viveram escassez simplesmente não conseguem imaginar o que é ter comida contadinha ou nem ter o básico para sobreviver. Conversando de gente de classe mais alta, percebi que muitos não fazem ideia do que é morar numa casa do tamanho que talvez é a sala deles. Não é maldade, não é... É só falta de referência. Isso também é um tipo de cegueira. E uma outra cena, uma vez. Num dia das crianças, a gente foi fazer uma missão aqui na cidade mesmo para entregar uns doces para as crianças. Chegamos lá no local onde vivem os indígenas. Eu levei minhas filhas, né? Para elas conhecerem, para saber como é que é. Ao ver a casa deles, minha filha falou: "Nossa, pai, como que eles são criativos, fizeram casas com material reciclável." E aí eu expliquei para ela: "Filha, não é porque eles querem que eles são criativos, é porque eles precisam, só isso que eles têm." E isso que a gente nem é rico, mas minha filha nunca tinha visto aquilo e para ela foi um choque de realidade. E aqui entra um ponto importante. Cada pessoa carrega a sua dor. Tem quem cresceu sem pai e nunca teve uma lembrança com ele. Tem quem teve o pai em casa, mas sempre ausente, trabalhando demais, correndo para lá e para cá, muitas vezes para dar uma vida melhor para o próprio filho, que cresceu sentindo a falta dele. Tem quem teve o pai, mas era um pai viciado e pensa que teria sido muito melhor se ele não tivesse ali. Percebe? Tendo ou não, sendo do jeito X ou do jeito Y, sempre vai ter um problema. E sem perceber, a gente começa a usar isso como justificativa. Justificativa para não crescer, para não tentar, para aceitar uma vida torta como se fosse o destino dela. E o que as pessoas fizeram com você não tem controle. Mas o que você faz a partir disso é responsabilidade sua. E aqui entra a reflexão final. Todos nós somos moldados pelo ambiente que vivemos, pela realidade que conhecemos, pelo acesso que tivemos. Isso explica muita coisa, mas não justifica tudo. Porque chega um momento na vida que você descobre que o mundo é maior do que seu bairro, é maior do que a sua dor, maior do que a sua história. E a partir deste momento, é responsabilidade sua. Você não controla onde nasceu, mas você controla o que faz com aquilo que descobriu. Talvez o problema não seja a falta de oportunidade, seja apenas excesso de desculpas. E talvez a pergunta não seja de quem é a culpa, mas sim, e agora? O que eu vou fazer com toda essa bagagem que eu tenho?